Então, depois que eles passaram por aquele ambiente dos homens rãs, uma espessa sombra invadiu toda a região, né? E após a advertência que Atafon recebeu do espírito negativo, trevoso que estava lá, vigiando os passos daquela equipe que estava, né, trazendo novas informações aqui, né, aprendizados para nós seres humanos, o Atafon ele apagou-se, né, completamente. Então toda a luz que ele estava reverberando, ele se apagou para caminhar ali com mais, chamando menos a atenção, né? E a única luz que tinha era de uma espécie de lamparina que aquela entidade que acompanhava eles naquele espaço, que era um anão, né, com um olho só na testa, com os trajes de couro, né? E esse anão, ele estava seguindo o Atafon, né, de forma quase que automática. E Ranieri pensava que seguia o Atafon por alguma lei desconhecida, né? Só que o Atafon já tinha usado esse ser, né? Essa criatura já várias vezes, né? E ele explicou que o anão não serve a Atafon, ao anjo ali no caso, ele serve aos dragões. Ele apenas tem a autorização deles para usar essa entidade anã, tá? E ele comentou que quando ele se apresentou aos dragões, como quando foi enviado pelas forças superiores para servir naqueles abismos, eles já estavam, os dragões, habituados com outros mensageiros. Então Atafon não é o primeiro que está lá fiscalizando o que está acontecendo na justiça divina dos dragões, né? Então existiam outros que já haviam descido lá e feito o que Atafon estava fazendo naquele momento, né? Então os dragões receberam ele com frieza, porém corretamente, né? Por sua vez, indicaram o anão para atender no que fosse preciso o Atafon, né? No caso, ele estava caminhando em direção às zonas mais densas, né? E o anão seguia ele ali com a lamparina e algumas chaves, algumas não, um olho gigante de chaves, né? Para abrir algum portal, para abrir alguma prisão, enfim. Então, assim, enquanto o Atafon fiscaliza em nome das forças superiores, o anão fiscaliza em nome das forças inferiores, certo? Então é um fiscalizando o trabalho do outro, basicamente, né? Nesse momento, Ranieri deu um mal súbito nele ali, ele desmaiou, ficou inconsciente por alguns minutos e acordou nos braços de Orcus e Atafon, né? E Ranieri já não estava mais aguentando aquele ambiente e queria voltar para a superfície. Ele estava se sentindo muito angustiado. Então imagina só a densidade daquele espaço, imagina só o medo, a angústia, o desespero, né, que você sente nesse campo magnético denso, né, de vibrações pesadas. Com certeza a gente, se estivesse lá também, gostaria de voltar o mais rápido possível para a superfície, né? E Atafon pediu para que o Ranieri não se desesperasse e carinhosamente informou que fazia 3 séculos que o Atafon, que o anjo, né, estava no abismo, fiscalizando, amparando quem precisasse amparar. Então 3 séculos fazia que ele estava lá. É um desprendimento enorme, é de uma entrega, de uma abdicação, onde ele poderia estar em hostes sublimes, em hostes elevadíssimas, né, em planos superiores, se refazendo de energias maravilhosas. Não, ele estava totalmente abdicando disso para estar lá embaixo, fiscalizando, orientando, amparando quem quer que fosse, quem quer que precisasse, seguindo as determinações superiores, né? O céu tá vazio, né, pessoal? Mais uma vez eu sempre falo isso, eu já li em vários lugares que o céu tá vazio. Quanto mais evoluído nós formos, mais a gente vai se tornar trabalhadores da luz, né? Então, no futuro, quando atingirmos esses graus elevados de evolução, a gente vai estar ajudando outros planetas, outros umbrais, outros abismos. Não vamos ficar lá em cima, porque vai ter em nós uma energia de amparo, uma energia de ajudar quem precisa ser ajudado, né? Porque você chegou digamos assim, ao contato direto com a fonte, você quebrou todos os desequilíbrios, né? Se desprendeu da matéria e você quer que os outros também consigam. Essa é a lei.
Você quer, o tamanho vai ser a humildade, né? Que você quer ajudar os outros, para que eles também cheguem a esse limiar no futuro, né? E ele salientou que esse mergulho que o Ranieri estava fazendo no abismo é apenas uma consequência da lei que obriga nós a descer para depois subir. Ninguém atinge os símios, né, que são os cumes, as elevações superiores, sem primeiro experimentar as angústias de baixo. Então a mesma lei que nos faz descer é a mesma lei que nos faz subir. Tá? Então todos nós vamos passar por essas experiências, porque é na escuridão que a gente entende a luz. É lá embaixo, na angústia, no desespero, na dor, no sofrimento, que a gente aprende a entender a luz, né? E aí se voltar para evoluir espiritualmente. E o anão olhava eles de forma estática, inconsciente. As mãos desse anão eram como se fossem garras, tá? E os pés caprinos, de cabra, né? E dava a ele uma figura de Deus Pan. Se você pesquisar no Google como é os Deus Pan, eles são tipo assim, duendes com os pés caprinos, né? Às vezes tem chifre, às vezes tem orelhas pontudas, garras nos dedos, né? E o Ranieri perguntou há quanto tempo fazia que aquele anão estava ali. Há 9.000 anos. Fazia 9 milênios que aquele anão estava ali, servindo como escravo aos dragões. Na Terra ele tinha sido um déspota terrível. Déspota é quem governa de forma tirana, de forma autoritária, tá? Às vezes um governante de estado, um rei, enfim, tá? E ele desceu aos abismos como escravo. Então, se na Terra ele comandou, era líder, era um rei, enfim, um déspota, lá ele era um escravo, né? Totalmente o contrário. O que se faz, aqui se paga, certo? Ele está perdendo pouco a pouco as faculdades normais da razão. Ou seja, ele está nessa inconsciência e cada vez ele perde pouco a pouco a razão. Essa razão que, né, eu falo, você me entende, você tem a tua consciência, tem os teus pensamentos, sabe o que é certo, tem uma visão única de certo e errado, uma visão que é diferente de mim. Isso é a razão, certo? É a tua razão individual. Agora imagina você não ter ela mais. Então é isso que pouco a pouco vai acontecendo quando você está adensando cada vez mais a tua forma espiritual de acordo com a tua inconsciência, tá? Então assim, pouco a pouco a gente mergulha dentro de nós mesmos, né? Então ele tinha os olhos vidrados, olhos opacos, parados, porque ele tinha usado esses olhos constantemente no trabalho de vigilância a serviço das trevas, né? Ele não vê outra coisa senão o mal para denunciar os transgressores aos dragões que submetem, né, esses seres a duros castigos. Ou seja, a missão dele era vigiar. Ele vigiava o que acontecia, vigiava o trabalho dos benfeitores, vigiava aqueles seres que porventura estavam querendo trair os seus superiores lá embaixo, né? Que lá é uma constante traição. Existem facções, estão brigando a todo tempo, né? Então ele somente vigiava, por isso que ele tinha os olhos opacos, vitrificados, estáticos, né? Porque ele só fazia aquilo, ele só via o mal, ele não via nada de bom. E denunciava, né? Era um X9 lá embaixo para os dragões depois submeterem esses espíritos, esses outros seres a duros castigos.